Tudo bem, vamos deixar essas duas categorias aí, vamos consultá-las aqui. Olha aqui o conteúdo delas. Então eu tenho categoria bebidas, categoria verdes. Bebidas eu tenho refrigerantes, cervejas, vinhos e etc. Na categoria 2, eu tenho verdes, frutas e verduras. Vamos criar uma categoria aqui chamada eletrônicos. E vamos colocar aqui TV e som, ok? Essa é a categoria que a gente vai criar agora nesse banco de dados. A tabela de produto não tem nada. Então, se eu peço visualizar, eu poderia, ao invés de digitar o comando SQL aqui, eu poderia simplesmente pedir visualizar. Aí ele monta para mim, select asterisco from, o nome da tabela, ok? E aqui ele mostrou, olha, conjunto vazio. Quando não tem nada, ele dá essa mensagem. Retornou um conjunto vazio, ok? Perfeito, e veja que não mostra nada porque não tem nada para mostrar. Tranquilo? Voltando para a tabela de categoria, nós temos aqui visualizar também, eu poderia escolher visualizar. E aqui eu tenho as duas categorias, bebidas e verdes. Ok? Voltando para... Sim, antes de voltar, deixa eu te explicar um pouco esse limite aqui, esse limite. Isso aqui é muito utilizado na web. Ok? É pouco utilizado nas aplicações de desktop. Mas para aplicações web isso é largamente utilizado. Imagine que eu não tivesse com a tabela de categoria. Imagine que eu tivesse com a tabela de lançamentos bancários, por exemplo. Débito e crédito em todo um banco. Nossa, essa tabela deve ser gigantesca. Dependendo do banco, pode chegar a milhões e milhões e milhões e milhões de linhas só em um mês de utilização. Ok? Então, se eu faço select asterisco from, uma tabela grande, que eu sei que ela tem muitas linhas, ele vai realmente trazer todas as linhas da tabela. Isso pode demorar muito, isso pode até derrubar a conexão com o banco. A conexão pode não sustentar isso. Enfim, tudo pode acontecer. Então, por isso que existe esse limite. Ok? Nada mais é uma paginação. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pedindo para que ele traga de 30 em 30. De 30 em 30 linhas, ou seja, eu estou paginando. Da primeira vez que eu executar esse comando, ele vai trazer as 30 primeiras categorias. Como só tem duas, ele trouxe duas. Se tivessem 31, ele traria 30 e deixaria uma para a segunda página. Então a segunda página, ao invés de 0 aqui, eu colocaria 1. Isso aqui é o número da página. Então página 1 de 30, ou seja, se a página 1 traga mais 30. Eu poderia variar aqui de 90 em 90, ou de 1000 em 1000, ou 500 em 500, ou de 5 em 5. Enfim, vai depender da sua tela, da sua consulta que você estiver montando. Ok? Então, no módulo de web, a gente vai usar muito isso. Nesse módulo agora, não. Mas no módulo de web, a gente vai fazer muito uso desse recurso aí da web. Ok? Tranquilo. Então, voltando para o nosso Java, vamos agora fazer o uso de um outro comando SQL. Aquele primeiro comando que a gente acabou de ver foi o comando que eu faço consultas, um comando do tipo DQL, Data Query Language. Eu estou consultando dados no meu banco de dados. Agora eu vou fazer uso de um comando DML, Data Manipulation Language, ou seja, eu vou inserir dados na minha tabela de categoria. Ok? Então, insert, into, ou seja, insira, inclua dentro da tabela de categoria, ok? Insert, into, categoria, abre chaves, aqui eu boto a lista de colunas, values, e nessas outras chaves aqui, eu coloco os conteúdos que eu quero para cada coluna. Por exemplo, para a coluna nome, eu quero colocar verdes. Para a coluna descrição, eu quero colocar frutas e verduras. Ok? Mas a gente já viu lá no banco que essas colunas... essas colunas aqui, esses dados aqui, já foram introduzidos na tabela. Isso a gente fez na aula da tarde. Então, vamos colocar outro conteúdo. Eu não quero colocar no nome da categoria verdes. Eu quero colocar eletrônicos. Então, vou colocar aqui eletrônicos. E vou puxar um pouco mais para cá. Ao invés de frutas e verduras, eu vou colocar TV e som. Só como um exemplo.
Não vamos esquecer as aspas, ok? Aspas simples no caso do SQL. Então, aqui está todo o nosso comando DML para inserir dados em qualquer tabela. A sintaxe é essa. Insert, into, tabela, categoria. Dentro dessas chaves eu coloco a relação de colunas. Eu poderia colocar só uma se eu quisesse. Ou todas as colunas aqui, ou duas ou três. A ordem não precisa ser igual à ordem que está lá no banco de dados. O que importa aqui são os nomes das colunas estarem corretos. Ok. Values, que são os valores. Abro novamente parênteses. E coloco os valores respectivos. Aí sim, precisam fazer referência pela ordem em que estão dispostas as colunas. Então eu tenho nome, que é a primeira coluna, vai ser o primeiro valor. Descrição, que é a segunda coluna, vai ser o segundo valor. Ok? Perfeito? Ok, então vamos executar esse comando. Mas antes vamos ver o que vai acontecer depois. Né? Vejam, gente, que eu estou colocando isso aqui dentro de uma variável string. Eu criei uma variável chamada SQL, que poderia ter qualquer nome aqui, essa variável. Ok? Mas eu criei uma variável com o nome de SQL para ficar mais fácil de entender. Do tipo string. E coloquei o meu comando escrevendo como se fosse uma string normal. E é uma string normal. Ok? Está aqui a variávelzinha. Onde é que ela foi parar? Veja que ela foi parar aqui. Essa variável nada mais é que tem esse conteúdo todinho e está escrito dentro dela. Eu poderia aqui mesmo abrir as aspas e escrever o meu SQL aqui. Mas vai haver um motivo interessante para a gente trabalhar com essa variável que a gente vai ver mais tarde. Ok? Mas, por enquanto, vamos nos acostumar a fazer dessa forma. Eu crio uma variável, coloco o meu comando SQL dentro dessa variável e faço uso, isso é uma das formas de se fazer, essa é a primeira forma, a forma mais simples que tem de se executar um comando SQL é essa. Existe outra forma mais complexa e mais utilizada do que essa, que a gente vai ver na próxima aula, mas essa é a forma, digamos, mais simples de você executar um comando SQL. Ok? Então, estão lembrados dessa variável? CNNDB é a variável de conexão que está aqui em cima. Nós não criamos uma conexão, essa conexão não foi instanciada dentro dessa variável, não foi assim? E olha aqui, então eu estou trabalhando agora com a instância da conexão, que está dentro da variável CNNDB. E a instância, né, esse objeto connection, tem esse métodozinho aqui, create statement, ok? Create statement, ok? Criar um comando, statement em inglês é comando. Então, crie um comando dentro da conexão. Então ele está criando um comando dentro da conexão e já está pedindo para que ele seja executado. E que comando é esse? É o conteúdo que está aqui dentro. Ok? Então essa é a sintaxe, digamos assim, mais simples que a gente tem para se rodar um comando SQL através do Java no banco de dados. Ok? O sysauto aqui embaixo, como de costume, apenas para saber se deu tudo certo. Como isso aqui está dentro de um try, significa dizer que se esse comando for bem sucedido, essa linha de baixo vai executar. Se não, o try vai fazer o quê? Ele para a execução e parte para o catch. Aí sim o catch vai tratar o erro que aconteceu. Então vem uma exceção para cá, ok? E aí a gente tem essas mensagens de erro, daqui a pouco a gente vai chegar nelas. Ó. Erro ao tentar inserir a categoria. E eu coloquei também um erro que vem na variávelzinha E. Ok? Get message, né? Então já estou pegando a mensagem de erro que veio lá do banco de dados. Então eu estou mostrando duas mensagens de erro aqui. A primeira e essa segunda agora. Tem uma pergunta. Ok? Então, só finalizando aqui, antes de responder perguntas que estão acontecendo agora, nós temos agora, recapitulando, o comando SQL, temos a execução do comando dentro de um try, ou seja, se der certo ele continua, se não ele para e executa o catch, para depois continuar. E por final nós temos a mensagem de sucesso da execução. Ok? Agora vamos testar o nosso exemplozinho aqui. Eu vou apagar essa telinha de console para ele criar uma outra nova. No momento que eu executar esse comando, o que tem que acontecer? Vamos checar esse nosso teste agora, né?
No momento que eu executar, eu tenho que inserir na tabela de categoria, no nome, eu tenho que colocar eletrônicos. Deixa eu voltar para cá. No nome eu tenho que colocar eletrônicos. E na descrição eu tenho que colocar TV e som. Ok?